Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Céus e Terra. Que a paz e graça esteja contigo em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 26, que é Isaac na terra dos filisteus. Pegue sua Bíblia e vamos ler comigo. Vamos fazer uma oração primeiro. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por mais um dia de vida. Senhor, te engrandecemos, Senhor, pelo alimento que temos, pela roupa que temos, Senhor, pelo trabalho, Senhor, pela saúde. Nós te louvamos e te engrandecemos por termos acordado, por termos a oportunidade de estarmos na tua presença mais um dia, Senhor, por estarmos na tua presença novamente, Senhor, te rogando e te clamando a tua misericórdia. Pai, nós te pedimos, Senhor, que diante deste dia abençoe a nossa leitura, Pai, nos esclarece aquilo que tu tens falado na tua palavra, aquilo que está escrito, Senhor. Nos abençoe, nos dando sabedoria, discernimento, luz, entendimento para entendermos e interpretarmos as tuas escrituras, para que não só venhamos a entender, mas que venhamos a compreender, que venhamos a falar sobre o que está escrito, mas que venhamos a vivenciar, Senhor. Nós venhamos a viver aquilo que a tua palavra nos ensina. Pai, nós te clamamos, Senhor, que abençoe a nossa leitura, Senhor, e que nos ensine a viver ela, Senhor. Que nós venhamos a estar debaixo do cetro da tua vontade, que nós venhamos a conseguir, Senhor, cumprir aquilo que tu tens nos chamado para fazer, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que perdoe os nossos erros cometidos diante de ti, que perdoe as nossas falhas, as nossas imperfeições, ó Pai. Nós te clamamos, Senhor, que tome também, Senhor, os nossos pedidos de oração, Senhor, na qual nós escrevemos os nossos desejos, as nossas metas, Senhor, no nosso papel, Senhor, o nosso propósito durante o ano, Senhor. Tu conheces os nossos desejos, os nossos sonhos, Senhor, as nossas metas. Tu conheces o nosso coração, Senhor, e tu conheces o nosso intento também, Pai. Nós entregamos os nossos pedidos nas suas mãos, Pai, e aquilo que for agradável e aprazível aos teus olhos, Senhor, se estiver, Senhor, nas nossas mãos, Senhor, se nós estivermos preparados para receber, Senhor, queira fazer por nós, Senhor, queira fazer o cumprimento dessas coisas por onde a nossa mão não alcança, Senhor. Queira fazer por nós, Senhor, se assim for da tua vontade. Senhor, nos dê graça, nos dê força, nos dê luz para chegarmos nos nossos objetivos, Senhor, para que nós melhor venhamos a fazer a tua vontade, seja ela material ou seja ela espiritual, Senhor. Acrescenta em nós aquilo que falta e arranca de nós aquilo que não provém de ti, aquilo que te desagrada, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que tu já tens feito na nossa vida até aqui. Nós te louvamos e te engrandecemos porque te amamos, Senhor. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaac na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar. Gerar era uma antiga cidade ali no sul, distrito dos filisteus. Foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar.
Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: é minha irmã. Aqui é um ponto que a gente tem que parar para pensar. Porque, deixa eu voltar aqui no capítulo. Aqui, quando Abraão vai para o Egito, ele fala uma mentirinha, né? A respeito de Sara. Ele fala que Sara é sua irmã, não é a sua esposa. Mas no caso de Abraão, ele fala uma meia verdade. Não quer dizer que aquilo é mentira, porque realmente, de fato, ela era irmã, mas ela também era esposa. Nesse caso, Isaac mente, falando que Rebeca é a sua irmã e não a sua esposa. E ele dá a justificativa aqui que ele tá com medo, enfim. Mas aí a gente para pra pensar e fala assim, mas como é que o Senhor abençoou e diz que ia abençoá-lo, sendo que ele acaba de mentir? E a mentira não provém de Deus. Ali a gente vê que alguns homens aqui mentem, não estão de acordo com a palavra. E como que o Senhor fala que vai abençoa ele de uma forma tão grandiosa, sendo que ele está acabando de mentir aqui? Aqui no versículo 6, ele mente. Só que no versículo 3 e no versículo 5, ele fala o porquê, e Deus deixa escrito, fala por que ele está abençoando Isaac. No versículo 3, ele fala: habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei. Mas eu confirmarei o juramento que eu fiz para quem? Para Abraão. Ele fez o juramento para quem? Para Abraão. No versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Ou seja, independente das ações de Isaac, ele tinha uma promessa. Abraão tinha uma promessa. Deus fez um juramento com Abraão. Então, independente das situações ou das mentiras que Isaac contasse, a palavra do Senhor não ia voltar vazia e nem ia voltar para trás. Então, ele iria cumprir na vida de Isaac aquilo que ele prometeu para Abraão. Então, independente ali das circunstâncias, Isaac teve que mentir a respeito da sua esposa, a promessa já tinha sido feita, o juramento já tinha sido feito para Abraão. Então, é a mesma coisa nos dias de hoje, quando uma mãe ora por um filho. O filho tá lá nas drogas, ou o filho tá no meio do tráfico, o filho tá preso, só que a mãe tem uma promessa. E a mãe, ela não deixa de orar. E se Deus prometeu, você pode esperar que o tempo vai se passar e Deus vai cumprir. Tanto que a gente vê o tanto de filhos que às vezes voltam para a igreja e a gente vê o tanto que as mães estão ali se prostrando, orando. Aí a própria mãe fala: não, eu tinha uma promessa e Deus cumpriu. Deus trouxe meu filho de volta. E aqui é exatamente isso. A promessa era para Abraão, e independente se Isaac ele tinha mentido naquela hora, a promessa e o juramento tinha sido feito para Abraão. E Deus aqui está fazendo se cumprir, porque é isso que a palavra diz, que a palavra dele não volta vazia e a palavra dele não volta atrás. Versículo 6. Isaac, pois, foi em Gerar quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, e ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Se a gente for parar um pouquinho para pensar, ele não pensa muito na Rebeca, porque ele poderia ver a Rebeca se deitando com outros homens, o que na época ali também era normal. Mas qual que era mais fácil ele morrer? Era mais fácil ele morrer porque ela era bonita, ou era mais fácil ele morrer porque ele mentiu?
Então, das duas formas, ele corria o risco de morrer. E ele, mesmo assim, ele prefere mentir. Na minha visão ali, às vezes o medo te coloca numa situação onde, muitas das vezes, se você não tiver a clareza daquilo que você quer, você acaba até mentindo, achando que a mentira é a primeira solução, ou é a solução mais fácil, é o caminho mais fácil. Mas aqui, ele poderia morrer até por ele ter mentido. E acho que ele não pensou nisso. Ele ainda teria visto a sua mulher se deitar. E no fim das contas, ele poderia ter sido morto pela mentira que ele também cometeu. Então, seria duas coisas ruins que iriam acontecer com ele. E ele não pensou assim, ele preferiu ir pelo caminho mais fácil, que era mentir. Talvez era como se essa é a melhor opção, é a opção mais fácil. Se eles quiserem se deitar com ela, eles vão ter ela e eu vou continuar vivo. É isso que talvez tenha passado na cabeça dele. Versículo 8. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Aqui mostra que não há mentira que prevaleça por muito tempo. O Senhor fala na palavra que ele coloca tudo para cima do telhado, né? Não há mentira que sobressaia a verdade que o Senhor implanta nas nossas vidas. Então não há mentira que prevaleça. E aqui a mentira de Isaac vem à tona. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Olha o medo aqui. Versículo 10. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. No versículo 10, quando ele fala que alguém poderia ter se deitado com Rebeca, aqui mostra claramente que Deus guardou Rebeca, porque senão ele teria afirmado que alguém se deitou com Rebeca. Então, na hora que ele diz que poderia ter se deitado, isso significa que ninguém se deitou com ela. Então, aqui mostra evidente a misericórdia de Deus em guardar a própria Rebeca também. Versículo 11. Então, Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar nesse homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os da terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Ezeque significa contenda ou discussão, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa poço da inimizade ou oposição ou acusação. Partindo dali, Isaac cavou outro poço. E como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote. Reobote é o poço de espaço amplo ou largueza. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Aqui nesse espaço de tempo, aqui fala que os filisteus teve inveja, né?
de Isaac, como Isaac ficou rico e poderoso em um tempo e ficou mais poderoso do que eles, né? Aqui mostra que ele ficou com inveja daquilo que Abraão conquistava, ou daquilo que Isaac conquistava. Só que ele achava que a benção de Isaac estava sobre aquela terra. Então ele achava que tinha a ver com a terra, não achava que tinha a ver com Isaac. Mais pra frente aqui, vou ler um versículo que aí vou explicar melhor sobre isso. Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaac foi para Berseba, que também Berseba é ao sul de Israel, que é perto de Gerar. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Novamente, ele reforça que ele tem uma promessa, com uma aliança com Abraão. E que ele não vai desamparar Isaac, porque ele já fez essa promessa para Abraão. 25. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo, Austate, e ficou. Aqui nesse versículo tem um título para mim, que é Isaac faz uma aliança com Abimeleque. Versículo 26. Abimeleque, seu amigo Austate, ficou comandante do seu exército, que saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: Por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Aí que vocês vão entender. Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Ou seja, aquela... como que eu posso dizer? Aquela inveja que eles tinham sobre a terra, eles achavam que se tirassem ali Isaac daquele lugar, ele não seria mais próspero. Eles achavam que, era a terra que era boa. Só que aqui, até o seu inimigo, mesmo se ele tem inveja ou ódio de você, ele tem que confessar aquilo que está em você, porque aquilo que Isaac tinha não estava na terra, estava nele. A benção e aquilo que Deus havia prometido para Abraão estava refletindo nele. Ele poderia ir para inúmeras terras. Não era a terra que fazia o lugar, e sim Deus que habitava nele é que fazia o lugar prosperar. Então poderia ser toda inveja, toda maldade, aquilo não anularia a promessa que o Senhor tinha feito para ele. A inveja não tinha o poder de anular o propósito que Isaac tinha naquela terra. E eles responderam: viram claramente, até o nosso inimigo confessa quando o Senhor está conosco. Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você. Nós fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac o despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, lhe dando uma notícia do poço que tinha cavado, e que lhe disseram: achamos água. Ou seja, teve o caso ali, né, de alguns poços, de 2 poços que ele abriu e que entraram em conflito com eles, dizendo que o poço ele não poderia utilizar. E todo poço 2 poços que ele abriu, não podia utilizar.
E mesmo ele abrindo outros poços, a gente pode ver aqui que Deus abençoou dando água. Ou seja, não era o poço e nem a terra e nem o lugar, era ele, era o que Deus tinha feito, prometido para ele. A benção estava nele, o Espírito Santo estava com ele. E aí veio a notícia do poço que achamos água. Versículo 33. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba, por isso Berseba. Berseba significa o poço do juramento. É o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Por que aqui no último versículo eles se entristecem? Por quê? Aqui fala que ela é Eteu, ela faz parte dos hititas. É um povo pagão, idólatra. Eles não fazem... os costumes deles são diferentes do que Isaac e Rebeca são acostumados a crer. Eles não têm idolatria, eles não são pagãos. E os heteus, junto com acho que os cananeus, eles são mais idólatras, mas eles são idólatras e são pagãos. Então, a linhagem era de um jeito. E ali Esaú, ele casa com duas mulheres, já formando uma aliança que não poderia ser feita na época, desobedecendo a linhagem, os costumes que eles tinham. Eles não casavam com certas pessoas, eles tinham um certo costume, uma certa linhagem, até mesmo espiritual. E se eles eram idólatras, como é que eles iam crer em Deus? Eles criam em outros deuses ali. Então ali iriam atrapalhar até a parte espiritual. Por isso que Rebeca e Isaac fica triste em relação ao casamento de Esaú. E essa foi a nossa leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha lido, eu espero que você tenha orado, eu espero que você continue orando também pelo seu propósito, que independente se eu apareço aqui, que você continue orando todos os dias, que você continue lendo todos os dias, que você possa entender as leituras, que o Senhor te abençoe e que o Senhor continue abençoando as nossas leituras aqui também. E o próximo capítulo é Isaac abençoa Jacó. Essa foi a leitura de hoje, eu espero que você tenha gostado. Até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Tchau!